Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Que isso? Olha, nem manchetes me deixaram falar. Nem manchetes, mas... Cara de quem ganha não é cara de quem perde. Foi isso uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás. O Atualidades Pampa vai falar, obviamente, sobre este privilégio que nós tivemos de ser agraciados com alguns prêmios do Prêmio Press 2019. Mas não sem antes, vamos aproveitar esse momento para dizer para vocês, quero que era a minha abertura, que a cidade de Gramado está completando 65 anos. E o prefeito de lá, que eu conheço por Fedoca, que é o apelido dele, João Alfredo Bertolucci, criou um evento para cada dia que chegarão aos 65 para comemorar essa vida toda de Gramado. Lançou também um selo comemorativo a esses 65 anos, uma das primeiras coisas que foi feita. E aí, a partir de então, começou a lançar uma série de eventos que estão associados aos 65 anos de Gramado. Então, acho que nós aqui desta bancada nos congratulamos e desejamos mais muitos anos, mais sucesso, cumprimentos ao prefeito que teve essa ideia de comemorar em 65 dias os 65 anos de Gramado. Mas vamos às manchetes do Atualidades Pampa de hoje? O doce exílio do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. E a votação da PEC da segunda instância na CCJ ficou para a próxima semana. O poeta diz: eu tenho medo das pessoas que falam e opinam demais. Eu vou falar do Lula daqui a pouco mais. O crescimento da economia na América Latina e a posição do Brasil. E o fim do DPVAT, uma economia bem-vinda ao bolso brasileiro. Quase 80% dos brasileiros garantem que até reduziriam o consumo de refrigerantes desde que fossem alertados pelos rótulos das embalagens. E o presidente Bolsonaro anuncia a saída do PSL e a criação de um novo partido, o Aliança pelo Brasil. Olha, gostei do nome. Você participa deste programa de diversas formas a partir de agora. Através do Instagram, @atualidades.pampa. YouTube é youtube.com/tvpampa. E aí você ativa aquela sinetinha que tem do seu lado direito, né, na tela, que você vai ficar sabendo sempre quando nós estivermos no ar. Você tem usado também bastante frequência o Facebook, facebook.com/atualidadespampa. O e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001. Onde nós vamos, ou acredito que a Carla também, a gente sempre recebe a reclamação de que vocês não leem os meus WhatsApps. Hoje, inclusive, no supermercado, e agora eu esqueci completamente o nome da senhora, mas eu sei que ela está nos assistindo, ela vai mandar o nome, eu digo depois. Ela disse, o marido dela disse, eu mando o WhatsApp, vocês não leem. Aí eu tive que explicar, mostrar para ele no meu como é que era. Mas você pode participar a partir de agora do Atualidades Pampa deste dia 12 de novembro de 2019. Será que nós encontramos o mesmo casal? Porque hoje eu no supermercado, ela tá de casal, rosa, ela é baixinha. Foi na Nilópolis ali? Não, então foi um outro lugar. Porque eu, coincidentemente, encontrei também um casal hoje no supermercado. Os dois fizeram a mesma reclamação, mas por favor, vocês não leem meu WhatsApp, vocês não sabem quantos chegam. E aí a senhora até diz assim, não incomoda ela. E ele diz, não, posso incomodar, ela só trabalha às 7h15 da noite. E, aliás, eu digo, o senhor não sabe o que eu faço. Eu quero dizer que o nosso WhatsApp, inclusive, foi ao médico, né? Foi? Acho que foi. Ele tá aí contigo? Não, não tá comigo. Ele tava doente, ele tava com umas dores, assim, de vez em quando ele tremia, então ele foi... Mande pelo nosso WhatsApp. Será que ele volta? Mas é que depois que eu falei, que eu olhei aqui, não tem WhatsApp. As pessoas não podem ganhar prêmio, que ficam assim, desconcentra geral, já não sabe mais onde tá tudo. É verdade verdadeira. Mas nas outras redes você pode participar. Como eu sempre estou com a palavra, eu começo com a palavra, eu quero dizer aos senhores, primeiro, eu esqueci de trazer o meu troféu. Viu? Nada é perfeito. Pobre é assim, quando ganha alguma coisa...
Esquece. Esqueci, mas amanhã eu prometo pra vocês que eu trago o meu. Na verdade... Vem cá, quero te contar um segredo. Não deixa ninguém saber. O troféu deles é prateado e o meu é de ouro, dourado. Então eu não quis misturar o meu com os dele. Mentira, eu esqueci mesmo. Eu não esqueci. Tá aqui. Vale. Não vai derrubar. Vai derrubar isso aí. Não, tá firme aqui. Quero dizer pro seu Marni Barcelos, principalmente, que agora quando ele se dirigir a mim, por favor, seu Gustavo, tá? Doutor. Isso. Seu Gustavo, por favor, agora. Sua eminência. Porque é só pra você saber o que é que tá lidando, tá? O Chicão, que fugiu hoje da briga também. Chicão, volta aqui, seja homem. Eu vou dar uma enquadrada em você também. Gente, falando sério, fica difícil a gente ter palavras para agradecer. Nós estamos falando agora do jornalismo de ontem, o passado e do futuro. Eu estava lembrando o seguinte, a gente tem um exemplo do passado e do futuro aqui. Eu sou um homem de uma idade já avançada, não tanto quanto o Marni, que já está um troço, mas eu já estou com uma idade avançada. E ontem foram premiados o passado e o futuro. Eu tive o privilégio de ser o vencedor do troféu como comentarista de televisão e o futuro também nas mãos da Ana Aguiar, essa jovem que ontem, através do programa Dupla em Debate, também foi premiada. Eu confesso a vocês... Olha lá, Vitorino, primeiro tu ali, recebeu das mãos do deputado. O Sebastião Melo foi que entregou o troféu e eu fiquei extremamente feliz. Agora, tem uma coisa, a gente não sabe o que vai dizer, porque eu confesso a vocês que eu não tinha esperança de ganhar. A minha esperança era no Atualidades Pampa, e eu do fundo do coração torci muito pelo Atualidades Pampa. Né? Porque vejam vocês o seguinte, esse programa tem a jornalista do ano, tem o comentarista de televisão do ano e tem nada menos que 3 indicados. A Ana Aguiar, o Marni Barcelos e o Marconi. Então, assim, eu honestamente apostava todas as fichas no Atualidades Pampa. Mas, por uma questão de honestidade, de seriedade, eu quero que todos vocês saibam que cada pedacinho desse troféu é de vocês. Ninguém é sozinho. Ninguém sozinho, ninguém é uma ilha. Ninguém é um pensamento isolado. Se eu conquistei esse troféu, eu conquistei porque eu tenho colegas de trabalho aqui na frente das câmeras, atrás das câmeras, lá em cima na técnica, na administração, as meninas do cafezinho, todas elas, cada um tem um pedacinho nesse troféu, porque ninguém é uma ilha. E se eu cheguei a conquistar esse troféu, eu tenho certeza que muitos dessa bancada também no futuro vão conquistar. Porque nós somos, acima de tudo, um time. E um time, um jogador pode se destacar, mas ele depende do time, porque ninguém joga sozinho. Então, a todos os telespectadores, aqueles que votaram em mim, aos jurados do Grupo Especial que também votaram em mim, muito obrigado. Mas, acima de tudo, a vocês que estão nessa bancada, todos os dias ao meu lado, muito obrigado a cada um de vocês. Que Papai do Céu abençoe a todos. Bom, e eu não vou arriscar com o Gustavo Vitorino colocar, porque eu quase derrubei quando eu peguei o presente. Eu esqueci de trazer. Então, tira daí. Não, vou segurar. Vai com tranquilidade aqui. Então, Duplo em Debate da Rádio Grenal, frequência FM 95.9, ganhou como prêmio, né, o Prêmio Press de melhor programa do rádio. A gente fica, assim, é imensa a nossa satisfação, é imenso o carinho que a gente desenvolveu pelos nossos ouvintes, que os ouvintes desenvolveram pela gente, e agradecer, em primeiro lugar, a quem nos escuta, a quem para no seu intervalo, a quem tira, às vezes, um tempinho do seu trabalho para nos escutar. Muito, muito obrigada, é o que expressa toda a bancada lá, né, que eu saí de uma bancada para outra, uma bancada de futebol para uma bancada tão especial como essa, aprendo diariamente nos dois locais, e nós só gostaríamos de agradecer de maneira, assim, do fundo dos nossos corações, por todo o carinho que foi emanado, por toda a luz que foi enviada. Agradecer demais ao pessoal que mandou as mensagens através das redes sociais, e agradecer, eu pessoalmente devo agradecer, claro, a todos que estão aqui, mas também a Flávio da Upisol, a Rogério Belk, a Benhur Marchiori, a Kenny Braga, a Pato Mori, que teve até cantoria, teve todo mundo, o auditório pediu, ele cantou. Canta muito mal. Claro, ao nosso Ele cantou o Melô do Corno.
Que isso, Gustavo Vitorino? Você já ouviu a letra de champanhe? Mas não importa, não precisa usar esse termo. É alguém que foi ferido. Traído. O Chicão alguém não tá aqui que foi hoje, ferido emocionalmente. Eu acho que o Chicão não veio porque foi ferido. Porque foi ferido. Ontem ele tinha... ele tinha uma operação marenga. Ontem ele tinha uma arenga às 10 horas e tal, mas tô fora dessa operação. Acho que ele foi tentar fazer coisa ontem que ele não tem uma condição de fazer. Mas só rapidamente, porque eu preciso agradecer o Haroldo de Souza e a Carla, que nos assistem sempre. Eles estão sempre na nossa audiência. A filhinha deles, um abraço enorme, porque ele também participa, né? Hoje impossibilitado por questão de saúde, mas logo retornando aos microfones da caçulinha do rádio. Depois de 7 anos a Rádio Grenal, então faturando o prêmio. Muito obrigada. E claro, Marne... Deixa eu falar. Não. E Marconi muito bem falasse um pouco. Não, ela pediu que eu falasse um pouco. Hoje a preferência é de quem tem os troféus prata. Eu esqueci, já disse que esqueci. Quem tem troféu ouro é amanhã. Não adianta. Troféu ouro é amanhã só. É que troféu... então quer ver o meu troféu como é bonito? Dá uma olhada aí, ó. Olha a beleza do meu troféu. Eu quero dizer pra vocês que se tinha uma coisa que eu não imaginava era ganhar como melhor jornalista do ano. Eu fui para lá cheia de expectativas de que a Atualidades Pampa fosse o melhor programa de televisão e, consequentemente, eu até gostaria de ganhar o troféu de melhor apresentadora de TV. Não ganhei apresentadora, não ganhei programa de TV, eu tava com um beiço deste tamanho, eu nunca mais veio nessa coisa aqui, não sei o quê, vivi, um mau humor, eu tava mau humor. Sempre que eu venho. Coisa rara. Aí tá, e segue, tem esse, tem aquele. Daqui a pouco chamaram o último prêmio, né? 11 e tanto da noite, a gente já queria vir embora. E aí a Jeanette Lontra, que é a presidente do Badesul, o troféu chama Troféu Badesul, tá? Esse meu. Ela abriu o envelope, olhou, ficou quieta, assim, olhou, sorriu. Aí ela custou a dizer o nome da pessoa, né? E aí daqui a pouco ela disse, olha, quem ganhou uma pessoa que eu vou ter muito, muito, muito prazer em entregar. E aí era eu. Ela ficou muito feliz porque era uma mulher. Eu não sou a primeira mulher a ganhar um prêmio, tá? A Rosane Marchetti já ganhou, alguém disse que seria a primeira, não é. Rosane Marchetti e outras profissionais também já ganharam né, de apresentadora... jornalista do ano. E aí hoje até conversando com o Júlio Ribeiro, ele fez uma entrevista para botar alguma coisa, a próxima revista Press vai falar só sobre o prêmio. Ele conversando comigo, ele disse assim, tá, o que tu vai fazer daqui pra frente, o que isso, o que aquilo? Eu digo, pois não sei mais, não sei. E aí ele me disse, a primeira pergunta que ele me fez foi assim, como é que tu te sentes no momento em que tu ganhaste um prêmio que significa que tu estás representando todos os jornalistas do estado do Rio Grande do Sul? Eu digo, eu não tinha pensado nisso até agora. Eu posso devolver? Mas é uma honra, sem dúvida é uma honra. O Magda, registro de 2 pessoas que nós temos que ter um agradecimento especial, nós, os indicados e os premiados, que é a presença da Cristina Gadrea, nossa diretora, que foi de uma generosidade, assim, era uma torcida de futebol. Nós estávamos, a Marjana Vargas, nossa diretora também de programação. Então, a presença dessas 2 pessoas nos deu um incentivo a mais. E a gente viu uma torcida de futebol por profissionais de comunicação. Então, assim, muito obrigado, Cris, obrigado, Marjana, pela presença, porque a gente comemorou sim, sem nenhum tipo de contenção, teve grito, teve tudo. Champanhe? Só não me disseram dizer palavrão, mas se me deixassem, eu diria só para comemorar. Não. Mas foi muito legal. Foi já disse aqui não, as fotos... Só pra tu disse um. Disse um? É um do... Escapou. Ele falou. Escapou. Só depois da meia-noite. Né? Falou. Não. Não, Mas deixa quieto. E realmente... eu lembro, homenageei aquele jogador argentino que está no México. O que nos motivou muito, né, a mim, pelo menos, depois, o Vitorino já tinha ganho o troféu dele, quer dizer, para mim estava tudo encerrado, foi justamente o troféu de vocês, né? Isso foi uma coisa... Porque ele tem um significado para a equipe muito maior do que ser o melhor programa. O que tem dentro daquele programa, aquele grupo de pessoas, tem uma história tão bonita, que nos emocionou quando foram agraciados. Todos eles têm uma história muito bonita, né? E isso nos deixou muito bem. Aí tá, seguiram. Agora, eu fiquei assim, eu digo,
Eu? Quando eu vi, essa tava atirada em cima de mim, tava todo mundo atirado em cima de mim. Não, a cara é que nem Misa, assim, fica... Mas o pior é que foi sincero. Eu jamais imaginei. Uma coisa no Dupla que me chamou a atenção foi vendo ontem a interação. Eu não costumo acompanhar vendo, né? Eu escuto e vendo a interação deles, de serem pessoas tão distintas uma das outras, né? Você tem o Pato, você tem a Ana, o Ben-Hur, são pessoas que, né? Se você imaginar fora desse Tem cenário, até gente normal no programa. Tem até gente normal, se procurar assim... O Pato cantou Roberta, eu pedi. Sabe? E aí você vê como pode, né, funcionar essa síntese tão perfeita entre todos eles. Bom, o resultado tá ali, né? Não, e eu acho que também fala muito a respeito de todos nós. Acho que a Rede Pampa consegue unir esses universos e acho que deve ser um exemplo a ser seguido nas ruas, na nossa convivência, porque todos nós aqui pensamos de maneira diferente. As pessoas, às vezes vocês têm roteiro, sempre me perguntam, mandam vocês brigar. Gente, não é nada disso, mas é aquela coisa, a gente levanta, a gente sai, a gente se cumprimenta, a gente fala, eu torci, a Deia tava lá, a mãe do Marconi tava lá. Quando a gente fala assim, a gente fica mais ansioso pela categoria dos outros do que pela nossa. Então quando a gente tava assim, pelo Marconi, pelo Marne, e agora. Então a gente se emociona muito, a gente desenvolve uma amizade muito bacana entre todos nós, e não tem roteiro, a gente briga porque a gente pensa diferente, mas a gente sai daqui com alegria, a gente torce um pelo outro, e claro, o Dupla em Debate é muito diferente, mas assim, nós também somos muito diferentes, e nos damos muito bem, obrigada. Parabéns para todos, em especial para a nossa Ana, super competente e super linda. Olá, amigos, parabéns pelo prêmio, mas volta o VT de novo e mostra a Aninha que tá muito linda, diz o Júnior. Olha, Ana, não sei, esse prêmio mudou a tua vida. Olha aqui, ó. Aquele maloqueiro ali na frente é o Pato. Maloqueiro, só um pouquinho. Aquele maloqueiro deixa eu falar aqui, ó. Parabéns, grande bancada, e sucesso sempre. Parabéns, grande Magda Beatriz, abraço, e Gustavo Vitorino. Quem esqueci de assinar, diz ela, é a Regiane Mota. Eu tô tentando ler alguns, tá? Atualidades Pampa ganhou 3 troféus. Nós, espectadores, ganhamos 9 todos os dias para assistir. Concordar ou não é só um pequeno detalhe. Parabéns a todos. Pena que o senhor não assinou, mas eu fiquei encantada com a sua mensagem. Foi muito, 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 muito bacana. Tu tem mais Magda, alguma coisa? Eu gostaria de pedir você dessa palavra. Fiquei emocionado ouvindo vocês. Quero começar minhas homenagens pela diretoria da TV Pampa, né, que é o responsável por este ambiente familiar. Me considero um neófito, que chegou aqui há 1 ano e meio, trazido por ti e pelo Vitorino. Então, engatinho. E com vocês diariamente aqui é um aprendizado. Mas esse espírito familiar que a Rede Pampa de televisão e as rádios, as suas rádios nos trazem, é que nos encanta. Não estava presente, mas vocês narrando, não é difícil perceber o que vocês viviam. Me sinto também um pouco partícipe, porque os programas de rádio, o nosso programa daqui, brindado lá, às vezes consigo ir lá como convidado, fazer uma pequena participação e vejo que turma querida, que turma que vibra, que é feliz com aquilo que está fazendo. Então, queria deixar minha homenagem ao Vitorino e à Magda, como eu disse, 2 responsáveis por estarem aqui, qualquer coisa briguem com eles. Né? E a minha querida Ana, que é o que eu chamo de menina prodígio, que me orgulha muito, sim, é a nova geração do rádio, com todo o seu talento, e uma honra estar participando com vocês aqui. Muito obrigada. Vamos brindar com água, então? Ontem nós brindamos com água, que não teve ninguém que se habilitasse para tomar champanhe conosco. A Roberta estava lá conosco, né, Roberta? O que tu achou de tudo aquilo? A Roberta, pela primeira vez, ficou bem tonta. Não, foi muito especial. A gente gritava e berrava e se levantava. E principalmente o que eu mais gostei é que realmente a Magda já no final dizendo assim, infelizmente, eu tô com vontade até de ir embora antes, enfim e tal. Eu disse assim, Magda, vai ver que eu vou te dar sorte. Me deu sorte. E aí ela foi anunciada, foi bem especial, eu tava com o privilégio de estar ao lado dela, então foi uma emoção muito especial e faço minhas as palavras dos meus colegas a respeito da honra que é nós estarmos na família Rede Pampa. Né? Acima de tudo, parabéns à direção, parabéns a Cristina Gadré, a toda a família Gadré, a Marjana Vargas, né, que nos oferece esse ambiente, é o maestro, são os maestros e a gente aqui fica também acolhido por
profissional incrível, talentosa, que é a nossa Magda Beatriz. Então, assim, o brinde maior é saber que é o público que vai contar com esse privilégio, além de Rói o cotovelo de inveja! Rói o cotovelo! Vocês já pegaram o cheque de 30 mil de vocês lá? Sim, ainda não. Eu não tô precisando, eu já peguei, Vitorino? Não, o Vitorino recolheu, depois ele passa pra vocês. Deixa eu dizer o seguinte, os nossos anunciantes, todas essas pessoas que toda semana estão aqui conosco, todos eles se manifestaram de uma maneira ou de outra, né? O Adolfo Lona mandou um espumante pra mim, pra eu brindar com quem eu quiser. O João Aurélio mandou. Calma. Tu nasceu de prematuro? Tu tem respeito. O meu é ouro. Olha cadê? Olha aqui, ó. O João Aurélio, seu João Aurélio, que é nosso anunciante também, que é muito querido, ele escreveu pra mim as palavras de Steve Jobs, que eu confesso a vocês que eu devo ter lido, mas não guardei. Para se ter sucesso, é necessário amar de verdade o que se faz. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste. É o que acontece com a maioria das pessoas. Aí ele bota aqui, parabéns por essa conquista, és merecedora do sucesso que tens, o prêmio à prova de teus esforços e paixão pelo teu ofício. Achei tão bonito e recebi umas orquídeas lindas da colega Roberta, que me deu sorte, sentada ao meu lado, me deu sorte. Nós podemos conversar sobre isso também, mas deixa é que nós já fizemos, acho que falar uma coisinha que eu falei no bastidor pra nossa Aninha. Eu disse pra Ana o seguinte, Ana, eu fico muito feliz de ter te escutado ao receber o prêmio, olhar para aquele público e dizer, eu estou formada há apenas 3 anos e é uma honra eu estar aqui. Por quê? Porque uma dos traços que eu mais admiro na nossa Aninha é o amor ao trabalho. Eu sou uma pessoa que também amo muito o trabalho e eu gosto muito de imaginar a minha filhinha Violeta de 8 anos ter esse amor, o brilho nos olhos para, enfim, acordar de manhã e oferecer algo que ela tem algum talento para outras pessoas. E a Ana tem isso, é a nova geração. Então eu fico assim muito estimulada de ver esse amor, né, ao trabalho. Então, mas tomara que a Violeta não incomoda o que incomoda a dona. Não tem noção. Tomara que puxe só uma parte. Puxa só uma parte. Só a parte boa. Marli Barcelo. Posso falar aqui no facebook.com/Atualidades Pampa, os nossos telespectadores também se manifestando. Liz Lauda, vocês venceram pela cumplicidade, amizade que os une, por serem íntegros e comprometidos com o jornalismo sério. Orgulho. A Kátia, parabéns Vitorino e Magda. Rosângela Rocha, boa noite pessoas lindas. Josi, Atualidades Pampa é o melhor jornal de notícias, parabéns, amo vocês. A Elza, parabéns Magda. A Kátia da mesma forma. E no @atualidades.pampa no Instagram tem uma foto bem legal já publicada lá, se quiser seguir o Atualidades, é @atualidades.pampa. A Nadir Fernandes, parabéns maravilhosos. A Marli Marion, simplesmente os melhores. A Rosane de Carli também. O Flávio Edson, entre outros telespectadores que estão dando parabéns. Depois a gente vai agradecer, eu pelo menos eu posso levar um pouco de tempo. O Felipe Vieira, né, nosso amigo, meu amigo desde muito, o Felipe colocou a notícia, né, da minha premiação no site dele, enfim. Mas chora legal, né? Eu achei bacana o chorinho. Parou. Não fala mal do coleguinha. E aí, não fala. E ele colocou, e aí as pessoas estão escrevendo no Face dele, ele já me avisou, eu também vou agradecer a todos, um por um, como é da minha natureza. Alcides Capuani diz o seguinte, estamos comemorando felizes a vitória de vocês e as láureas do Prêmio Press de Jornalismo. Embora me conheçam, não conhecem pessoalmente as demais pessoas de minha família, mas nós recebemos em nossa casa todo final do dia e muitas vezes fazemos nossas as suas palavras. Parabéns, é um prêmio muito merecido. Afetuoso abraço, engenheiro Luiz Capuani e família. Legal. Bacana, obrigado, Capuani. Conheço o Capuani, entrevistei ele várias vezes na Rádio Pampa. Foi presidente do CREA-RS. Então, obrigado, Capuani. E, aliás, é um presidente eleito que reeleito não conseguiu assumir, né? Tem umas encrencas. O Dales Trujillo
nosso amigo músico, mandou parabéns, mandou... baterista. Querido. A Magda. E o Alexandre também, né? Não, o Alexandre mandou parabéns, nosso presidente, Alexandre Gadré, mandou, não pude lhe responder também, presidente, não me suspenda, não deu tempo ainda. São muitas mensagens. Vou lhe dar uma dica, interrompe tudo e responde aí, dona Márcia. Tu tá entendendo? Eu não recebi. I'm sorry. Nem do Alexandre, nem do Paulo Sérgio Pinto. Paulo Sérgio Pinto é outro também que... Pois Paulo Sérgio Pinto me abraçou, me beijou pessoalmente. A senhora se agarrou no Pinto hoje. Olha aqui, manda um recado pra mim e me cumprimenta, tá, Paulo Sérgio? De novo, vou falar. Tá, chegou. Vamos fazer o programa, Carla? Vamos, Mari. Então, fala, Mari. Bota ordem. Eu sinceramente, eu fico vexado. Vexado. Olha que tu vai falar, olha que tá do teu lado aqui, ó. Aninha, encosta aí, Aninha. Tu tá cercado. Ele não tem papas na língua. Papas. Nem padre, nem nada, nem absolutamente nada. E ano que vem é o do Marne que vai estar aqui. Posso dar uma noticiazinha? Mas eu passei para ti mesmo, de verdade. Você não acreditou? Não acreditei. Assim que eles não deixaram. Eu não acreditei quando ouvi o senhor Lula falando sábado. Saiu naquela explosão. Claro que ele estava meio alicerçado com a branquinha e tal, né? Para poder falar todos aqueles impropérios que ele disse. O próprio pessoal do PT já está apavorado. Eu li hoje um comentário feito por um jornalista de São Paulo a respeito disso, que o PT está tentando segurar o Lula. Sabe o que o Lula disse? A respeito, não do Bolsonaro, mas a respeito da conjuntura, ele disse o seguinte, que o Bolsonaro não queria trabalhar, por isso que ele foi para o Exército. Mas mais se trabalha. Como é que alguém que ocupou por 2 vezes a presidência da República, a Suprema Magistratura da Nação, diz uma barbaridade deste naipe, desse tipo? Nem bêbado dá para dizer um tipo de coisa. Ele tinha que sair algemado como ele não foi. Porque como é que você comete esse assinte contra o Exército Brasileiro? Dizer que a pessoa que vai para o Exército não trabalha? Pelo contrário, a disciplina que imposta no Exército, do soldado até o general, quantas horas por dia de trabalho? Você já entrou no quartel, nunca serviu, não deve saber, não conhece a disciplina. Eu fiquei tão horrorizado, confesso a vocês, com isso, que aí eu vi que a política brasileira, ela se nivela pelo chão. A política brasileira se nivela pelo nada, absoluto, pelo lodo, pela lama. O que está se vendo nesse instante, o que eu vejo, que eu narro todos os dias lá na Rádio Pampa, todas as manhãs, que a gente fala a manhã inteira falando desses assuntos e tal, é paulada para cá, é paulada para lá, e é isso, é essas coisas todas. Isso aí, as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão vendo, o eleitor brasileiro, quer dizer, cada vez fica com mais nojo da classe política brasileira. Aí, é uma injustiça da imprensa brasileira, etc. A imprensa brasileira está dividida. Alguns vão exatamente por a sua ideologia, não vão pela informação. Mas temos que ir pela informação. E esse senhor, ao dizer isso, ele cometeu um crime, sim. Isto é um crime e ele tem que ser penalizado pela função que ele já ocupou e pela responsabilidade que ele tem de dizer isso. Quer dizer, o Bolsonaro não queria trabalhar, então foi para o Exército? Por favor. A irresponsabilidade, né, Marne? E é curioso ver justamente Lula falando sobre trabalho e emprego. Nunca trabalhou. Para mim é que nem um padre da dica e conselho sobre casamento, sabe? Não é do teu universo. Logo o Luiz Inácio querer falar sobre trabalho. O Exército deve ter adorado essa fala. Mas é isso que eu digo, porque agora ele sabe utilizar muito bem essa tênue linha entre o que a gente comentou dia desses, sobre a questão de deixar falar, e quando se perceber que falou demais agora. Sabe? Porque, é claro, ele está ciente, parte dessa liderança da esquerda está ciente que uma estratégia de Jair Bolsonaro e sua gestão é deixar falar. Né? Se tornou público, a gente já debateu aqui a questão até do próprio Paulo Guedes ter dito, foca na economia, aquela coisa toda. Então o que ele vai fazer? Agora ele vai. Ele vai. Até o momento em que, acho, na minha opinião, os amigos aqui sabem como é que eu penso, deu. Né? Naquele primeiro discurso na saída, deu já. Quem tem que tomar uma atitude é o Ministério Público Federal, pedir a prisão imediata. Já foi pedida a prisão. Agora, ninguém está chamando a atenção pelo fato que está passando, me parece um tanto ileso ainda, o fato curioso da situação de que o ex-presidente Lula voou com um jatinho particular do apresentador da Rede Globo, o Luciano Huck, que é um pretenso candidato à presidência da República nas próximas eleições. Chama a atenção pelo seguinte, existem
em média, em torno de quase 1.000 jatinhos particulares no Brasil. Quando tu és proprietário de um jato particular e tu oferece esse jato para ser utilizado, quando tu não utiliza, o proprietário autoriza um plano de voo e há um recibo. O apresentador, o Luciano Huck, veio a público dizendo que ele não deu nenhuma carona no seu jatinho particular para o ex-presidente Lula. No entanto, ele não apresenta o plano de voo para justificar economicamente o fato de um jato sair de São Paulo ou da onde ele estiver para fazer justamente esse caminho de Curitiba a São Paulo. E também não apresenta o plano de voo e não apresenta nenhum recibo. Por que esse fato parece não muito irrelevante e tem muita relevância? Porque, na verdade, a gente percebe os reais interesses de alguns personagens que estão querendo entrar nesta onda para se posicionar de uma forma desrespeitosa com o povo brasileiro. O ex-presidente Lula, ele é, sim, um preso, que ele saiu da prisão, mas ele cometeu crimes, né? E talvez... Vocês não acham que esse papo do Lula já encheu o saco? A gente falou sobre isso. Não aguento pra falar desse cara. Mas esse cara é um bandido que tinha que estar na cadeia e pronto. Chama muito a atenção que... Esse Luciano Huck... Ana Hick. Esse cara aí é outro oportunista que a gente tá vendo. Vocês sabiam que a mãe dele era amiga ou tinha um relacionamento, era namorada, casada, não sei... com o diretor do BNDES? Não, aí é que vem. Então, excelente. O que nós sabemos? Não, a vida pessoal são as ligações. Então, porque a Rede Globo, na semana passada, demitiu 108 funcionários. Isso. A coisa lá virou um circo de horror. O que eu só quero chamar atenção... Deixa ele trabalhando os próximos. O que eu só quero chamar atenção, telespectadores, sem fechar esse assunto, eu só quero trazer isso. O Luciano Huck comprou esse jato com dinheiro nosso, meu, de todos nós aqui, do BNDES. Na época que o ex-presidente Lula estava na presidência da República. Então, é algo para nós observarmos. Se a gente vai levar isso com mais relevância ou não, o tempo vai dizer. Mas é algo a deixar a gente atento. O juro de 3% ao ano. Conforme eu disse ontem, foi juro de 3% ao ano do financiamento do BNDES. Esse assunto foi bem tratado pela imprensa. Olha que coisinha meiga, né? Então, assim, se você pegar os personagens, como a Roberta falou, você vai pegando os personagens, vai ligando um aos outros, você vê onde eles querem chegar. E como o americano disse... É tudo da mesma gangue. Follow the money, né? É tudo da mesma do naipe. Dona Magda, como todo mundo repetiu os comentários de ontem, eu vou ter que repetir o meu. Dizer que esta linha de crédito estava disponível para mim, para a senhora e para todo mundo. Qualquer pessoa. A gente não quer repetir, mas a turma fica repetindo. Eu vou repetir a observação que eu disse. A linha de crédito estava disponível para investimento em produção e não compra de jatinho privado para passear. Então, já que eu estou falando de investimento, tem uma notícia boa. Posso falar, Magda? Pode, notícia boa sempre é bom. É uma notícia muito boa. A Caixa Econômica, reduziu os juros do cheque especial para R$ 4,99, parece preço de liquidação, ao mês, para um grupo de clientes que tem uma conta salário, tá, no banco, e que aderiu ao pacote chamado Agora Sim. Os juros estão em torno de 9,9% agora em novembro ao mês na Caixa. Ainda assim, é o menor entre os cobrados dos 5 maiores bancos do nosso país e, no geral, a taxa média ficou em 12,75%. Essa notícia saiu no final da tarde desta terça-feira. É uma 12,75 ao ano ou ao mês? 12,75 ao mês, perdão. 12,75. É barato, hein? É barato, porque eles pagam ao ano para caderneta de poupança 4,6 e 4,8. Menos 3. Sabe o senhor que bota lá, sua caderneta de poupança lá, eles pagam 4,6, 4,8, 5 ao ano. E cobram 12,75 ao mês. E agora? Bem-vindo ao mundo ideal dos bancos no Brasil. Mas agora quem tem a conta salário e aderiu a esse pacote, R$ 4,99. Continua sendo maravilhoso ao mês. Olha aqui, ó. Boa noite, querido. Será que o presidente Bolsonaro não está dando corda para o Lula se enforcar? E outra pergunta. Nossa democracia está correndo risco com tudo isso que está acontecendo? Beijos a todos. Parabéns pelas conquistas. Loiva do Balneário Gaivota, em Santa Catarina. O Lula está latindo para os ossos já descascados. Não está...
tá resmungando, latindo ali, coisa e tal, e cada vez recebe menos espaço. Cada vez... É só a turminha de sempre que dá aquele, né? Mas até essa turminha está começando... Porque mais cedo ou mais tarde, a parceria jornalística vai ter que chegar à seguinte conclusão. Nós estamos perdendo audiência, estamos perdendo leitores, estamos perdendo tudo, cobrindo um cara que não passa de um bandido que está solto. Ponto. Então, isso representa a perda de dinheiro. Sim. Representa a perda de dinheiro. Então vem aquela opção, ou eu vou seguir a minha ideologia de chinelo de dedo e bermuda sem camisa, ou então eu vou manter minimamente a dignidade jornalística e vou dar informação. Porque, por exemplo, só hoje, tem as manchetes aqui, todo mundo, vocês vão ver. Sim. Fim do DPVAT, fim do não sei o que, fim do 10% do fundo que ia para o governo. Tem notícia boa todo dia, notícia boa. Mas a gente se preocupa... Então vamos aproveitar essa notícia que tu falou, é a tua, não é a tua, mano? Exatamente. Nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro, então, através de uma medida, ele decidiu acabar com o DPVAT. O DPVAT, então, é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos de via terrestre. É uma taxa que se paga junto ao IPVA, ela é uma taxa anual. Aos carros, aí, quem tem carros, sai em torno de R$16, mas para quem tem moto sai em torno de R$84, R$85. Esse tipo de seguro, aliás, os motoqueiros pagam mais porque se envolvem mais. Segundo aqui as informações que eu levantei, eu também achei um valor meio pequeno. Eu acho que não. Quanto? R$16. Alô, telespectadores, manda para cá alguém que já pagou o IPVA. Esse ano? O IPVA acho que é mais caro. Mas esse vai aliviar bastante no bolso das pessoas, porque até as pessoas, por que vai acabar? A gente vai ficar sem assistência, porque isso, quem leva, então, quem acaba se envolvendo no acidente de trânsito, ele tem esse seguro que paga até a questão de morte, indenização por invalidez e também assistência médica dessas pessoas que se envolvem nesses acidentes. Mas o que acontece é que essas pessoas serão assistidas... Por que isso vai ser feito? Pelas trampas que fazem? Por causa das fraudes, né? Então, pelos valores, porque a gente entende que se envolvendo no acidente precisa de uma perícia, precisa passar por um processo. Isso sim demanda um número expressivo de profissionais que trabalham nessa área. Em torno de 70% das denúncias, elas acabam sendo fraudulentas, muitas vezes, e acaba não se explicando muito bem, por falta até de conhecimento das pessoas que se envolvem nesse acidente ou até o tempo que elas têm para buscar essa assistência. Então, tudo isso vai agilizar e vai ser uma economia de quase 8 bilhões de reais que vão ser associados e redistribuídos aí em contas da União, vai auxiliar também bastante o governo. E até as pessoas estão se perguntando, isso vai valer a partir do ano que vem, 2020, e vale até os acidentes do dia 31 e até o ano de 2025 as pessoas terão essa assistência. Já existe um fundo que é direcionado para esse tipo de situação e esse fundo dura até o ano de 2025 largamente, porque ele não é totalmente utilizado, porque nas fraudes muitos desses recursos acabam não sendo a fraude vai muito mais além, porque de 10 pessoas, 8 não sabem para que serve o DPVAT. E não usam quando se acidentam. Não sabem nem como acessar. Nem como acessar. Então, assim, o ganho, a fraude, rende muito mais do que um laudo fictício, alguma coisa assim. Talvez eu tenha entendido errado. Então, durante a tarde, eu até faço o questionamento. Vai acabar o DPVAT ou a obrigatoriedade do pagamento dele? O DPVAT. Vai acabar o DPVAT. O DPVAT, exatamente. Agora acabou também a relação. Mas alguém vai entrar com a ação para continuar. Alguém vai entrar com a ação. Em especial seguradoras, né? Sim, é verdade. Mas acabou também a relação do presidente Bolsonaro com o PSL, o presidente que já havia anunciado a possibilidade de sair do partido, a não ser que conseguisse assumir, né, o comando do partido e, enfim, trazer um pouco mais de transparência nas questões dos dinheiros que entram no partido, em especial de fundo partidário, fundo eleitoral e tudo mais. Como o Luciano Bivar não largou o osso, e como se já se esperava, ele resolveu, então, hoje fez uma reunião no Palácio do Planalto, reuniu algumas lideranças, aquelas que continuam com ele dentro do próprio PSL,
e resolveu criar um novo partido que se chamará Aliança pelo Brasil. A ideia é, o projeto que eles têm é que seja feita assinatura eletrônica e o reconhecimento da própria pessoa no celular, da sua digital, e assim que eles consigam, num tempo recorde de 4 meses, porque eles têm até março do ano que vem, para conseguir já participar das eleições do ano que vem, 500 mil assinaturas. A gente sabe muito bem que é barbada, porque eles todos trabalham muito bem com a internet. Desculpa, cara, e sem receber um tostão. Exatamente, sem fundo partidário, é bem diferente, né? A ideia do partido é bem diferente. Então, voltando à questão das assinaturas, a gente sabe que eles têm uma grande força na internet, eles querem usar a internet para isso, acabar com aquela coisa do cabo eleitoral, com a fichinha, preenche a ficha para a gente fundar um partido. Sim. Não, é tudo realmente eletrônico. Daí as pessoas ficam se perguntando, tá, mas eles vão perder o mandato, não vão perder o mandato? Tratando um pouco desse assunto, então, os cargos majoritários, como presidente da República, como governador e como senador, que as pessoas votam na pessoa e não também no partido, que não faz aquela contabilidade dos votos da legenda e tudo mais, estes não perdem o mandato. Mas aqueles deputados, porque os deputados usam então aquela questão do partido e dos votos do partido. Esses, em algumas situações, normalmente eles perderiam o mandato se saíssem do partido, mas em algumas situações eles não perdem, como, por exemplo, uma fusão de partido. Acontece uma fusão entre 2 partidos. Aquele deputado não aceita essa fusão porque não compartilha das ideias, ele pode sair do partido, né, sem perder o mandato. Se ele for expulso, também ele foi expulso, ele não perde o mandato. E também na criação de um novo partido. Também por isso essa ideia de criação, para que aquelas pessoas que acompanham o presidente possam se desvincular do PSL e continuar com os seus mandatos. Então a ideia é essa. Eu tenho certeza que eles vão conseguir essas 500 mil assinaturas muito antes desses 4 meses. E surge, então... Só em São Paulo já dá isso. Exatamente, surge, então, no horizonte, um partido novo que, segundo o presidente, não vai usar, como já adiantou Marne Barcelos, o fundo eleitoral e o fundo partidário, que a gente tanto critica. recebeu 78 milhões até agora. Não, e vai receber 114 milhões de fundo partidário e vai receber, ano que vem, de fundo eleitoral, cerca de 600 milhões. Maravilha. Mais de meio bilhão de reais. Eu queria repetir essa história da Carla, porque eu fui a fundo e especialmente nas consequências que ela poderá ter, né? Primeiro, o PSL hoje é a segunda maior bancada, a primeira é do PT e a segunda é do PSL. Por que eu estou trazendo isso? Porque haverá um novo desenho político dentro do Congresso e é isso que nós temos que começar a nos preparar. Essa ruptura do PSL, digo, segunda maior bancada, fará com que metade desses deputados precisarão buscar seu horizonte. É evidente que eles não vão buscar na esquerda. É evidente que na direita eles não ficarão, porque esta linha flutua ao redor do presidente, né? Então eles estão se encaminhando para se unir com quem? Com o DEM. Eles que é do Centrão e que tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, o PSL unido ao DEM poderá ele sim se transformar a fonte de referência política. Então, nós nos estamos preocupando muito para onde vai o Bolsonaro, mas não estamos nos preocupando o espólio do PSL, que se juntar com o DEM, volta a dizer, passa a ter uma bancada extraordinária. E o Centrão, que já é forte, o Centrão tem sido o balizador entre a esquerda e a direita, sempre quem decide é o Centrão, ficará então mais forte. Então acho que os embates políticos que nós teremos a partir do novo partido será esse. E Carla, também me debruçando sobre a lei, existe uma outra hipótese que eu acho que essa é imbatível. Quando chega em março, tu podes pedir a troca de partido. Então se tu optares por fazer isso, se tiver essa margem, mas parece que o Congresso tem que legislar sobre isso e que tem um acordo de que não vai acontecer essa margem, esse tempo para a troca de partido. Vamos parar por enquanto aqui sobre esse assunto, porque eu tenho que falar alguma coisa para vocês. Uma coisa, aliás, muito, muito, muito importante. Há algum tempo, ou há muito tempo, os implantes dentários foram bem aceitos pelos pacientes como uma forma de substituir os seus dentes perdidos.
O sucesso dos implantes depende principalmente dos profissionais. Justamente por este motivo, a Clínica Odontológica Dr. Elísio Marques da Silva vem cada vez mais investindo em capacitação de profissionais e assim visando atender melhor os seus pacientes. Só o Dr. Elísio tem experiência de mais de 30 anos com implantes dentários, o que proporciona uma maior segurança. E só ele já realizou mais de 30 mil implantes e todos eles com sucesso. Essas imagens que vocês estão vendo são todas exatamente dele, do consultório dele, da clínica. Então, eu vou sugerir, ligue e marque a sua consulta 3204-3204. Nós sabemos que mais que criar sorrisos, é restaurar a confiança. E como eu sempre faço, no final desta fala, eu trago para vocês um grande abraço do Dr. Sorriso. Dr. Sérgio Teixeira, presidente do Conselho Estadual de Trânsito, manda um abraço aos premiados e parabeniza a Rede Pampa pelos troféus. Obrigado, doutor Sérgio, pela participação. Só confirmando a informação da Ana, está correta. Está correta. Foi reduzido o DPVAT de 2018 para 2019. Acho que você estava sentindo que a vaca ia pro brejo. Tem uma outra pimentinha aí para botar, né? A vaca tá pro brejo. Eles estavam sentindo que a vaca ia pro brejo. O Antônio... E assim mesmo, como tu tá dizendo. Lá vai a... O Antônio Bordim, aqui no Atualidades, no Facebook, facebook.com/atualidadespampa, diz o seguinte: o cara do PSL, que ele se refere, é Luciano Bivar, é o dono da companhia que atende o DPVAT. Ele tem uma participação. Como é que é? Eu tinha essa notícia, eu não quis, como a notícia se precipitou, eu não pude abordar. Embora a gente tem que ter cuidado quando a gente dá informação. Ele tem 2% da maior produtora que agiliza esse. E como ele estaria em um litígio, isso já fazia parte da decisão do Paulo Guedes de terminar com o DPVAT, mas que teria sido antecipado. Mas como eu não gosto de fofoca política, né? Fizeram a referência, então é a referência, mas não se pode fazer uma ilação, uma relação direta. É que dentro dessa perspectiva, ele é mais econômico no valor, não é no fato de que o seguro, esse valor é caro ao motorista. Claro, R$16 são R$16, mas também porque o próprio sistema ele gera mais prejuízo do que lucro. Então, até alguns analistas falando a respeito desse assunto, dizendo que é um seguro ultrapassado, que as pessoas, justamente pela falta de conhecimento, elas não procuram, quando procuram, não podem mais adquirir dessa situação, não podem mais adquirir dos valores, então fica um pessoal trabalhando para algo que não dá um retorno para a sociedade como é o mais adequado. Então, por isso que o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, que também é um dos pontos que recebe esse valor, mas dentro do orçamento do SUS, significa 0,79%. Então, não vai ter um grande prejuízo. Tudo isso foi analisado pela equipe econômica. O nosso atento telespectador, atento e assíduo, Eugênio Carlos, diz assim: Magda, urgente, agora de Brasília, CCJ, prisão após condenação em segunda instância pode ser aprovada hoje. É a tua manchete. E a manchete do nosso amigo não é boa. Pois é. O e-mail dele deve ter entrado antes. Não, entrou agora. Entrou agora, mas é que ele não conseguiu. Realmente, só lembrando para o pessoal entender do que nós estamos falando, então logo o STF tomou aquela decisão, houve uma grande pressão sobre o Congresso lá e a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, para que ela acelerasse essa votação. Dividiu-se uma expectativa no país de que isso pudesse acontecer. A CCJ se reuniu, marcou para segunda-feira já a votação, que era ontem, já adiou para hoje. E qual é a notícia, dona Mai? Qual é a notícia, caro colega? Ficou para a semana que vem. Tão cheio de coisa, vai ter um... Por que será que a gente não fica admirado? Mas é que hoje é terça, o fim de semana tá aí. Amanhã começa, né? O fim de semana bateu. O fim de semana, vocês que também exigindo demais. Feriadão, né? E feriadão. A Carla lembrou com muita propriedade. Seria engraçado se não fosse sério, na verdade, né? Na verdade, dona Magda, só para a senhora ter uma ideia, cada deputado, que se é da comissão pode falar 15 minutos, se não é da comissão pode falar 10,
Então, são 108 inscritos. Então, será para a semana que vem. E a semana que vem, quando começar a sessão, a gente espera que ela aconteça. Mas ela pretenderá mudar, e está havendo um grande entrave político, porque ela pretenderá mudar o famoso artigo 5º, inciso 57, no qual os 6 ministros majoritários se basearam. Então, será mudado o seu texto. Então, a relatora do processo, que é do PSL, ela já tirou, trouxe para a votação e quer fazer com que se faça ainda isso. Mas, como pelos atrasos que está se vendo, se imagina que seja muito difícil ainda esse ano, como havia uma expectativa e até uma euforia de atacar isso. Quais são as duas teses? Uma, dizendo da discussão que se travou lá, uma é exatamente o que se travou no STF, de que é uma cláusula pétrea e, portanto, não poderia ser alterado, e a segunda é exatamente que é a vontade do povo, que é exatamente se possa punir os culpados. E surge uma terceira, cara, esse é o perigo. Surge uma terceira linha que seria dificultar, e eu fico imaginando a gente que vive no mundo jurídico, dificultar o haveamento de recurso especial e recurso extraordinário, que aí, na verdade, o trânsito em julgado não precisaria esperar todos esses anos. Seriam raríssimos os casos de recurso especial e recurso extraordinário. Então, realmente, quando julgasse a segunda instância, poderia enrolar mais 1, 2 meses pedindo um recurso, ele não seria recebido, então aconteceria o trânsito em julgado. Mas isso é uma matéria de difícil operacionalização, uma matéria técnica, né, que vai envolver um outro debate interminável. Eu escutei hoje o deputado Marcel Van Hatten falando que existe uma quarta, então, acredito eu, possibilidade, que é a mudança do Código de Processo Penal e não da Constituição Federal, que seria talvez uma via mais rápida para tratar da matéria. Não, Carla, não. O que se julgou lá, o que se julgou lá foi exatamente a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade desse artigo do Código Penal, do Código de Processo Penal. Então, como o STF disse que aquele artigo é constitucional, né, eu vejo que seria difícil. Que não teria como mudar, porque senão seria declarado a inconstitucionalidade dele, isso? E quem teria que declarar a inconstitucionalidade dele é o STF, que não o fez, né? Porque foi uma sugestão do próprio ministro Toffoli, pelo que eu entendi. Vitorino. Deixa eu avançar nessa coisa, pegando de forma mais generalizante. Essa tese de que a prisão em segunda instância é cláusula pétrea é uma tese levantada por juristas de esquerda socialistas. Não existe a mínima possibilidade, essa cláusula não é pétrea, porque a cláusula pétrea vem descrita no introdutório da Constituição Federal. Não bastasse essa bobagem que estão inventando lá em Brasília, claro, querem inventar essa bobagem, porque querem manter o bandidão solto. Agora, estão com uma outra tese. Isso eu ouvi de um jurista, os mesmos que dão opinião sempre no mesmo lugar, nos mesmos veículos, de que a lei da ficha limpa, ela é relativa. Ou seja, mesmo que consigam manter o Lula livre, agora querem criar uma tese para que o Lula possa se candidatar em 2022. Gente, o mundo jurídico brasileiro está virando uma grande esculhambação e uma discussão ideológica. Tecnicamente, tem gente interpretando o diabo que o carregue na vírgula da mãe do Badanha. Porque não existe isso na lei, não tem isso na lei, não existe, e estão tentando desentortar a banana para manter o bandidão solto. Então, assim, o bandidão só vai ter espaço nos veículos dele, a turminha dele, e com o tempo, quem vai se sujeitar ao ridículo são exatamente esses pensadores, esses juristas e suas teses mirabolantes, que a bem da verdade já conseguiram um sucesso, ou seja, convenceram o glorioso STF brasileiro a soltar esse rapaz. Aguardem, 2020, o Celso de Mello vai para casa cuidar dos netos e escovar o pijama, e aí o Bolsonaro vai colocar um ministro jurista de verdade e certamente bastante positivista, para que volte a ser 6-5 e quem sabe o bandido volte para a cadeia. Carla, só para não te deixar sem resposta, essa tese foi do Toffoli. Não, ele é o contrário, Vitorino, ele disse que não é pétrea. Ao dar o sexto voto, ele deu o sexto voto, mas disse... Para mudar a Constituição Federal. O primeiro voto, o Marco Aurélio, o relator, isso, disse que era cláusula pétrea. Dizer que era cláusula pétrea. E todos disseram que não era, só ele.
Ele ficou sozinho nessa história. Então, assim, o relator ficou sozinho na história. Sim. Mas o Ruschel falou que quem levantou a história foi o Marco Aurélio. Mas o que o Toffoli disse que é mais fácil mudar o artigo do Código de Processo Penal do que a Constituição. Não precisa entendeu? Mas aí a explicação do Ruschel se justifica. Essa cláusula constitucional não pode. Agora tem um outro aspecto, para vocês verem que quem é o Marco Aurélio Mello. Sabe o que ele disse hoje para as rádios de São Paulo? Que ele, como membro do Tribunal Superior Eleitoral, e ele vai ter que aprovar um novo partido do Bolsonaro. Ele disse que não vai aprovar mais partidos, porque o Brasil já tem muitos partidos políticos. Ele não vai aprovar. Ou seja, até agora esse cidadão certamente aprovou tudo que pediram lá. Agora, como o Bolsonaro quer criar um partido, ele já disse que por ele não aprova, porque o Brasil já tem muitos partidos políticos. O senhor deve gostar do sindicato, então, né, ministro? Porque parece que o sindicato tem 17.800 e alguma coisa. Ou seja, o Brasil tem mais sindicatos que o resto do mundo inteiro. Então, esse Marco Aurélio de Mello é constrangedor para o nosso STF. Prezada Magda, boa noite. Sobre o comentário do Marne a respeito de Lula, não esqueçamos que se trata de mais um reles bandido temporariamente em liberdade, beneficiado pelas nossas leis penais frouxas. Mas é uma questão de tempo para retornar ao seu habitat natural, assim como tantos criminosos que gozarão de férias temporárias do Chilindró. O molusco é bem machinho, mas apenas no reduto onde congrega seu gado confinado. Fora do perímetro estrategicamente delimitado, não pode atrever-se sequer a fazer coisas corriqueiras de um cidadão de fato livre, como uma simples refeição em um restaurante. Ou vocês não viram o vídeo que viralizou no último final de semana? Vimos, eu vi também. Já que nós estamos falando de pessoas desonestas, posso falar de mais uma? Só um pouquinho, deixa eu só concluir. Sobre premiação na noite passada, só posso dizer que bem diz o provérbio, a justiça tarda, mas não falha. Parabéns e abraço a todos, Giovanni Prestes. Eu posso falar antes dele, não? Pode, claro. Então, você viu? Mas é que ele se referiu ao teu comentário. Eu quero dizer que eu tenho o troféu. Querido, eu tenho 3 em casa. Estou aqui trabalhando em casa. Dividindo com vocês. Tá em casa. Mas eu tenho 3. Né? O deputado eu também tenho um. Tu não fez referência, mas eu também tenho. O deputado Miro Teixeira, conhecido deputado federal do Rio de Janeiro, 11 mandatos. Então, o 11º mandato do Miro Teixeira, deu uma ideia que eu achei meio estranha, mas depois eu comecei a pensar, ele tem razão. Sugeriu que, no segundo turno, 3 candidatos, e não 2, para que tivesse mais opção para o eleitor brasileiro. Não sei se vai passar, eu acredito que não vai passar isso, mas é uma ideia, não acha uma ideia? É uma ideia. Assim, ó... Ele ficou revoltado, não falou. Não, eu tô indignado. Marni, sabe o cara, o cocaleiro aquele lá? O Evinho? Isso. Hoje embarcou num jato executivo do governo mexicano, governo comunista mexicano, né? O Obrador, o comunista, aquele que ganhou lá, embarcou num jato executivo a caminho do México para o seu exílio. Ele vai ficar exilado na cidade do México. Não, na Riviera Mexicana. O Chicão vai ficar indignado. Vai. Olha lá, rapazinho. A franjinha dele tá bem parecida. Olha, rapazinho, coisa querida. Ou a minha com a dele. Ou seja, os milhões do povo boliviano que devem estar espalhados em contas numeradas em paraísos fiscais no Caribe. Agora vai botar a mão. Esse cidadão agora vai aproveitar e vai viver nababescamente depois de fazer a lambança e jogar a Bolívia, que já era pobre, num estado deplorável de desorganização político-administrativa, uma máquina pública inchada. Aonde que eu já vi isso aí? Que a esquerda assume o poder e estufa o diário oficial empregando os amigos. Então, o seu Evo Morales já está no México, vai viver nababescamente com a graninha boliviana, do povo boliviano, e sobre a guarda de um outro bolivariano, que é o presidente do México. Essa rapaziada se protege. Se protege. Falando em rapaziada, vamos ouvir Sim, dona manchete dos meninos. Exatamente. Falar de um assunto que também tem causado uma certa preocupação, que é a questão da saúde. A questão da saúde e o sobrepeso em muita gente, né? Principalmente nas gerações mais novas, né? Você vê crianças e adolescentes que estão aí já sofrendo, né, com o comportamento alimentar. O que acontece? A Anvisa aprovou recentemente algumas mudanças na rotulagem dos alimentos
com indicações, né, daquilo que realmente faz mal em cada um desses produtos industrializados. Os altos teores de açúcar, o sódio, as gorduras saturadas, né? Um modelo que até se assemelha muito ao que é defendido pela Organização Pan-Americana da Saúde, que é conhecida pela sigla OPAS, né? E o que acontece? Em função disso, uma ONG brasileira, a ONG ACT, Promoção da Saúde, solicitou então ao Datafolha uma pesquisa. É Datafolha, né? Mas é uma pesquisa, é o que temos, né? É o que temos no momento. Exatamente. Uma pesquisa a respeito do comportamento do cidadão brasileiro em relação a determinados produtos e que parece aí, né? Por exemplo, o refrigerante é um inimigo dessa busca pela saúde. E parece ter um papel muito pesado no sentido de viciar. Você tem hoje brasileiros que se encontram no papel de viciados no refrigerante. Acho que eu já citei aqui, né, em função do trabalho da minha esposa, ela atendeu recentemente uma família que, com um bebê de menos de 1 ano, os pais dão refrigerante na mamadeira para o bebê. Que horror. Porque é a forma que ele se tranquiliza, porque ele chora muito, ele pede. E é cada vez mais comum essa situação. Então são situações assim assustadoras em relação ao refrigerante. E aí o que acontece? A pesquisa trouxe alguns resultados curiosos. 78% dos brasileiros admitiram, foram 2.600 pessoas que foram entrevistadas no período de agosto deste ano. Destas, 78% delas garantem que reduziriam o consumo de refrigerante se o rótulo trouxesse informações como no cigarro, né, que trouxesse aquele alerta um pouco mais impactante do que simplesmente números e a gente tem cada vez mais pessoas inaptas a compreender o que diz a biologia, né? Nós chegamos ao ponto aqui de dizer que tirar o sal da mesa do restaurante, porque pessoas hipertensas, que deveria ser uma responsabilidade delas saber o que contém no produto, né? Elas não leem o rótulo, elas não entendem, elas não sabem. Demonstra muito aí desse atraso intelectual também do povo brasileiro. Então, você tem duas características que me chamaram muita atenção no resultado dessa pesquisa. As informações no rótulo, né? Eu fico um pouco preocupado quando você tem um problema e se não lhe esfregar na cara que aquele produto tem, você não sabe. Para mim, continua sendo uma responsabilidade individual. Você saber que produto consumir, o que traz cada produto, as suas consultas regulares aos médicos que lhe informem, né, a questão disso. Mas o outro lado é uma sugestão, inclusive à indústria, que foi absolutamente contra o rótulo, a sugestão da Anvisa. A indústria alimentícia foi muito contra. A indústria dos refrigerantes não quer alerta nas embalagens. Ela não quer, ela foi taxativa ao dizer que não quer. E as pessoas, ao responder à pesquisa, gostariam que os produtos que trouxessem aí índices maiores de açúcar ou de sódio, produtos considerados perigosos para a saúde, fossem mais caros. Que esses produtos tivessem um preço... Sabia que tinha dinheiro na história. Exatamente. Não, mas isso partiu do cidadão, não da indústria. O cidadão quer mais caro que para as pessoas não comprarem. Bota mais caro que eu não compro. Que as pessoas não têm dinheiro para comprar. Eu duvido que o cidadão vá pedir para o refrigerante custar R$10 a garrafinha. É isso que me chamou a atenção. Isso aí é migué, isso aí é migué. É o quê, Vitor Brau? É migué. É quase que assim... Migué, todo mundo sabe o que é migué. A senhora que não sabe. Mas é quase um pedido de socorro do cidadão, sabe? No sentido de bota caro de uma forma que eu não consiga comprar, que aí eu não compro, entendeu? É quase um pedido de socorro no sentido do cidadão dizer, eu não consigo parar. É o velho ditado, a gente só muda quando dói no bolso. Quando dói no bolso. Então, quando tá mais caro, a gente não vai comprar. É praticamente isso, assim, bota num preço que eu não consiga pagar, que aí eu vou abrir... Aí o cara vai deixar de comprar refrigerante e comprar cigarro de maconha na esquina. Muitos alimentos mas trocar ruim por ruim não faz sentido. Que são bem mais caros do que os alimentos menos saudáveis. Claro que são. Aí o rico continua tomando refrigerante e o pobre que só tinha o refrigerante para tomar não consegue tomar. Você tem a variação. Vai ter que tomar que suco. Você vai ter... Eu que sou. Ei, jarrão. O jarrão era o que refresca. Depois, quando é processar, não sabe por quê. Mas ele só diz besteira. Eu tento aqui. Mas, Magda... Peraí, eu vou informar você o que é que você está falando. Pode. Eu estou sempre falando de economia, mas hoje eu vou lembrar de um assunto que tem a ver com o dia de ontem, que ontem nós estávamos todos, envolvidos com o Prêmio Prez. E, no entanto, ontem,
11/11, justamente em razão dessa questão numerológica, é considerado o Dia dos Solteiros. Vejam só, bancada e telespectadores. E nesse dia de ontem, a China registrou como sendo o país que mais consumiu no mundo. Eles compraram em torno de 38 bilhões de dólares em presentes, sendo que esses presentes eram para si mesmo. As pessoas se autopresentearam no Dia do Solteiro. Veja que curiosidade e que absurdo. Isso é uma tristeza, né? Mas eu vou dizer uma coisa, eu fico muito feliz quando dou um presente pra mim mesmo. Não precisa nem ser dia do solteiro. Não, eu olho pra mim de hoje eu vou me também. presentear. Eu sou casada, investir em alguém que vale a pena, né, Ruschel? Investir em alguém que vale a pena, gente. Ainda não, tá vendo? Mas não precisa ser solteiro para se dar presente. Deixa eu fazer. Eu não quero terminar o programa sem fazer uma observação. Agora há pouco eu falei sobre o tempo de trabalho do doutor Elise, enfim, e o Roberto Dil, que é cirurgião dentista, reclamou que isso não é verdade, que não é só ele. Você tem razão, eu me expressei mal, tá? Eu me expressei mal. Eu, na hora de falar, falei mal, e não é isso que diz o texto, não, tá? Não é isso que eu quis dizer, que só dei especialização e não fui feliz, tá? Roberto Dil, cirurgião dentista, me desculpa, não precisa ameaçar com sindicato, com conselho, porque quem cometeu o equívoco fui eu, que quis fazer uma coisa bonitinha e me ralei. Eu quero mudar de assunto, pode ser? Pode, pegar claro, aqui o gancho da Roberta, que falou em se presentear. Você não precisa dar um presente para você mesmo, mas para toda a sua família. Pode aproveitar a Black Friday lá do @VillageRosa. Se não souber o endereço, tem até 40% de desconto. Pode curtir uma praia maravilhosa, com toda aquela estrutura de piscina térmica, de piscina agora que já dá para usar, piscina da rua. Chega em casa, tá tudo arrumadinho, cama feita e tudo mais. Entra lá no meu Instagram e confere o Black Friday do Village Rosa. Eu já quero morar no Village Rosa. É maravilhoso, tá não sabe o que é. Minha amiga Carla Neis tipo tá sempre lá. vicia, que nem o Minha Atualidades. amiga Carla Neis está sempre lá. Eu assim que achar uma noiva, a primeira coisa que vou fazer é ir lá, dona Carla. Eu acho melhor o se seguinte, elas resolvem te cobrar. Doutora Roberta, vamos à sua tem manchete, suíte, por favor. vá sozinho e encontre uma lá. Que baita dica! Eu Sempre vou lá tem, também. né? Ainda tem os surfistas na beira da praia. Me animei muito agora. Eu que sou uma pessoa que gosta de tudo que é do mar, tá certo. Tá ótimo. Tem churrasqueira? Tem sereia, tem surfista, tem tudo. Tem. Eu gosto de camarão, de lula, de atum, de gosta de lula? Aí, ó, vai dar problema. de surfista, Só não gosto de oferenda. A oferenda passa. Como é que é o nome daquele que fica lá em cima da casa? Salva-vida. Salva-vida. Às vezes dá uma afogada. Eu gosto de tudo que é É que me faltou a palavra, entendeu? Me faltou a palavra. Eu sou uma pessoa que, se eu tô rindo, eu não posso pensar. As coisas não funcionam. Já prefere Roberto, de água doce. Sim, vamos tratar a respeito da economia. Aqui, impressionante. A respeito da economia da América Latina, porque a ONU fez um estudo, a área econômica fez um estudo a respeito do crescimento econômico da nossa região, que está passando por um momento bastante tumultuado nos últimos meses, ainda mais. O que chama a atenção é que a avaliação da equipe econômica da ONU está muito par e passo com a avaliação da nossa equipe econômica aqui no Brasil a respeito do crescimento do Brasil, que, segundo ambos, nós devemos crescer até o final deste ano, de 2019, 0,9%. É pouquinho, mas já é um crescimento. Entretanto, o que a gente percebe? Que os investidores do mundo inteiro estão entendendo que o Brasil, apesar desse pequeno crescimento, desse crescimento pífio, até eu diria, é um momento de investimento aqui. É uma oportunidade. O Brasil está se tornando uma grande oportunidade para investidores. Por quê? Primeiro, porque nós temos como histórico sempre andar diferente do que anda os nossos vizinhos. Ou seja, durante os anos 2014 e 2015, nós vivemos uma grande recessão. E o Brasil caiu absurdamente de crescimento. Nosso PIB era lá embaixo, super negativo. Entretanto, o Chile,
A própria Bolívia, o Equador, o México estavam aí surfando numa onda de crescimento. Tanto é que o Chile, por exemplo, era considerado um país pujante a ponto de que ele é membro da OCDE, que é algo que o Brasil vislumbra com muito interesse. E está conquistando esse espaço que é valoroso. E olha o que aconteceu. A ideia é que até o final deste ano, a Argentina tenha um recuo de 3% no seu PIB. Tanto na Bolívia, no Chile, na Argentina, no Equador e no próprio México, há movimentos muito agressivos da população e que está gerando uma instabilidade, isso gera um cenário não interessante para investidores. Então, assim, eles estão entendendo, segundo essa análise da ONU e também conversando com analistas de economia, que esse movimento do nosso país, que ainda que esteja sendo maltratado também pelas próprias mídias, que às vezes fazem ali uma política de não comunicar os andamentos, aquilo que se fez de positivo no nosso país, mas nós estamos fazendo reformas e várias modificações estruturais do nosso país que está gerando um pequeno crescimento esse ano, mas a ideia é que haja uma sustentabilidade nessa busca dessa seta para cima de crescimento. Então, isso é muito importante para nós, um país que está precisando muito de investimentos de fora. Nós já vimos o que o próprio presidente Bolsonaro trouxe de investimentos nessa última viagem. Isso tende a crescer e é bem positivo. Muito bem, muito bem. Marli Barcelos. Vamos então aos aniversariantes. Vamos, queridos. Primeiro aniversariante, já que falamos de dentistas, é o Tiradentes. Era o chamado cirurgião barbeiro daquela época. O camarada tinha um buticão e tirava. Tá? Tirava os dentes naquela época. E Tiradentes, todo mundo conhece a história. Nós temos no dia 21 de abril, o dia de Tiradentes. Essa figura importante, em confidência, porque contaram a história que ele estava contra o governo português, né? Contra o reino de Portugal, contra a coroa portuguesa. Por isso, ele foi martirizado e depois foi morto, né? Foi assassinado pelo reino de Portugal. Auguste Rodin, grande Rodin, que teve um caso com a sua aluna, Camille Claudel, que aliás tem um filme maravilhoso, tem um livro, né, que conta a história dela e do Rodin, evidentemente, dos dois. Maravilhoso. O Rodin se notabilizou, a exposição dele já esteve em Porto Alegre, esteve em diversos locais no Brasil, no mundo inteiro. Esse Rodin por aí, né? Agora, Marli, só um parênteses, tu não acha que a Camille é até mais talentosa do que o próprio Rodin? É o que dizem, conta a história, né? Pois é. E ela acabou louca, né? No hospício, acabou louca e tal. Loucamente apaixonada por ele. Sim, foi desprezada por ele, etc. Né? É uma história muito bonita que vale a pena as pessoas lerem ou assistirem o filme, se conseguirem o filme, mas existem livros, né, que contam a história de Rodin e de Camille Claudel. Aliás, ela é considerada genial em função, ela fazia, me lembro muito Vitorino, ela fazia peça. Eu tenho pezinho muito bonitinho. Os pés, né? Isso. Fazia pés, né? Verdade. Outro aniversariante de hoje é essa sim, maravilhosa, Grace Kelly. Que morreu com apenas, até tomei nota aqui, 53 anos de idade. Ela fez filmes maravilhosos, Disque M para Matar, outro, Janela Indiscreta, outro filme que ela fez, Alta Sociedade, High Society. O Louis Armstrong abre o filme cantando High Society, né? Ele uma turma dentro de um ônibus indo por uma festa. Bing Crosby, Frank Sinatra e Grace Kelly. Ela, no auge da sua beleza, ela tinha apenas 23, 24 anos quando fez o filme. E uma das cenas mais bonitas é quando ela aparece à beira da piscina com maiô. Né? É bem magrinha, uma sérrima. E ela aparece, faz um sucesso. Por que a senhora abriu os olhos, seu Mani? Hein? Por que a senhora abriu os olhos ao citar Porque eu sinto saudade. Pois não. De tudo. Mas o Vavá. Corpo das mulheres. Vavá, futebolista brasileiro, grande centroavante da seleção brasileira. João Nogueira, o grande João Nogueira, pai do Diogo Nogueira. João Nogueira, o Vitor deve ter conhecido, ter sido amigo pessoal dele. Né? O João teve problemas já no final da vida, de saúde, ligados também ao alcoolismo, né? Mas João Nogueira muito fez as nossas festas de música lá que tinham, quando era chamado Festa do Disco. Ele tinha uma voz atípica, aquela voz cultural, muito que o filho dele tem, né? Mas ele era melhor que o filho.
Eu considero melhor. Mas ele era sambista é mais autêntico. Bonito. Ah, bom, aí já é outra coisa. O filho dele é mais show business, né? Paulinho da Viola. Esse é célebre pelas suas composições, pelas suas músicas. Foi um rio que passou em minha vida e tal. Quem é que não se identifica com essa música que foi trilha sonora da novela da Globo, Paulinho Pecado da Viola Capital. tem uma expressão maravilhosa do Tom Jobim que diz o seguinte: o Paulinho da Viola é o cara que colocou terno e gravata no samba. É verdade. Que legal. Deu Ele é elegância. mesmo, né? O cantor canadense Neil Young. Hoje ele deu uma explicação, Neil Young, que ele faz muito tempo que ele tenta ser cidadão americano. Ele mora 30 e tantos anos nos Estados Unidos. Aí ele foi para entrevista lá, cidadão canadense e tal, e explicou, perguntaram: o que o senhor faz? Não, eu fumo maconha. Aí não deixaram. Ele é muito porra louca. É totalmente porra louca. O Neil Young... Não, ele repetiu. Não, que ontem ele não falou palavrão, hoje ele resolveu. O Neil Young fez parte do grupo, um quarteto que era Crosby, Stills, Nash e Young. Eu sou sincero. O Graham Nash, o Stephen Stills e o Neil Young. E eles, meu Deus, que final, meu. Ô, Marli, o troféu vai pra ti. Não Por que tem um troféu? Marcelo Rezende. Passa o troféu pra ele. Só merece. Marcelo Rezende, apresentador, né? Xingava. Eu nunca vi um cara xingar no ar o operador de áudio, xingava o operador de vídeo, xingava o master, ele xingava todo mundo. Bota essa imagem aqui, bota na tela. E não acontecia nada com ele, né? Aconteceu sim, o lugar tanta praga. Que ele teve. Bom, coitado, né? Ele já foi também. Já se foi, não está mais. A Cristina Prochaska, atriz e apresentadora brasileira, durante algum tempo ela fez um sucesso, fez algumas novelas e depois deve ter casado e se retirado das novelas. Por que a pessoa tem que se retirar? Porque muitas mulheres se casam com homens ricos, esses homens dominantes não permitem que a mulher consiga. Mas isso faz muito tempo. Primeiro que já não se faz mais homem como antigamente. Muito justo, Segundo, não tem mais homem. Às vezes a pessoa sabe que não tem talento. Mas aí elas são mulher dos nomes. Sula Miranda, Sula, a rainha dos caminhoneiros. Teve na Festa Nacional da Música agora com a gente, a Sula Miranda. Tá bem magrinha, bem bonitinha. A jornalista Mona Lisa Perrone, que saiu da Globo, foi para a CNN, né, completando hoje 50 anos de idade. O Reinaldo Giannichini, o ídolo do Chicão Tofani, completando 48 anos hoje, o Reinaldo Giannichini, né, que é astro de novelas da Globo. E essa linda atriz oscarizada do cinema americano, Anne Hathaway, né, que eu sou fã. Essa é maravilhosa. Que moça maravilhosa. O Diabo Veste Prada. Isso, ela está muito bem como secretária. Foi a Mulher Gato num dos filmes do Batman também. Ela faz, ela é maravilhosa. Recentemente fez Modern Love, uma série extraordinária. São esses os aniversariantes. Fui muito interrompido pelo Vitorino. Nós temos uma telespectadora que chama Cristina Pujol, que é de um humor sensacional. Ela mandou assim, ó, pra nós: boa noite e abraços a todos da bancada. Aí tem a foto da atriz que faz a novela, que é a Josiane. Aí a legenda é: STF manda soltar Josiane. Da Vares, da novela. Que novela? Não importa, de uma novela que tem uma guria que é bandida, assassina, louca, tarada, e tá presa. Mandaram prender, e aí diz que o nosso STF mandou soltar. Essa precisa casar bem, viu? Essa precisa. Porque, barbaridade. O outro que tá reclamando muito é o Boca. Ô, Boca. Fecha. Pelo amor de Deus, calem a boca e deixem o Rafael falar. É muita risadinha e interrupções. Que isso, Magoa? Não. Me solidarizo com o Boca, se solidariza com o Marconi. Sugar Boy foi ferido. Fico muito solidarizado com a sua manifestação. Obrigado, senhor Boca. Eu quero saber se tu te solidarizas também com os ex-tesoureiros do PT. Que, claro, tiraram a tornozeleira eletrônica. Meu Deus. A juíza autorizou Delúbio Soares e João Vacari Neto a não ficarem mais com a tornozeleira eletrônica depois da decisão do STF. Coisa querida. Obrigava eles roubarem a tornozeleira. Venderem. Venderem. Melhor tira logo isso. Vamos garantir. Dona Magda, eu tenho uma notícia aqui que complementa a notícia que eu tenho desde que cheguei aqui. Um rapaz que milita no futebol estava condenado com passagem por clubes grandes. Ele estava condenado desde 2016 a 9 anos de prisão por abuso de menores. Em 2016 houve a condenação e ele fugiu. E aí eu já estava no programa aqui, noticiei que ele foi localizado na Ciudad del Este
no Paraguai, trabalhando num clube de futebol. A polícia foi tentar pegá-lo e ele conseguiu fugir. Aí a polícia agora em 2018 teve a informação de que ele estava em Lages. Esse é o rapaz. Estamos aí com é o professor esse que abusou de menores. De menores no clube. No clube. E aí ele em 2018 estaria em Lages, Santa Catarina. A polícia chegou e ele recebeu uma informação e escapou. E agora então finalmente no dia de hoje a informação é atualíssima. Ele estava no Balneário Pinhal, Mari, perto dos teus amigos lá. Ele estava no Balneário Pinhal, na casa de um parente, e a polícia, então, numa posição estratégica, conseguiu prendê-lo. Como eu digo, tem 9 anos para responder por crime de abuso sexual. Sempre lembrando, né, ele não foge da sua biografia. Ele foi pego em clube de futebol e ele saiu dali procurando os clubes, trabalhando com base, com meninos, exatamente dentro desta doença que deve ter com ele. Sabe que a Glória Maria passou mal nessa segunda-feira e foi submetida a uma cirurgia no cérebro de urgência, mas diz que já está bem, já está se recuperando, está falando, está coordenando, mas de uma neoplasia, e eles tiveram que operar na mesma hora. O que é uma neoplasia? Neoplasia é um tumor, né? Exatamente, um tumor no cérebro. Linguagem técnica da dona Carla. Coisa de médico. Não, é que nem todo mundo Agora, sabe. que susto que ela levou, hein? Se sentiu mal, chegou no hospital, não, vamos ter que operar e alguma coisa na cabeça. Exatamente, avançada. E essa típica cirurgia que tem que fazer na hora para resolver, porque se deixar entupir o cano... Como é que é? Faz uma trepanação? Nosso especialista. Deixar entupir o cano. Nosso especialista em todos os assuntos. A trepanação, ela tem um outro tipo de conjuntura, um outro tipo de aplicabilidade. Que não... Como os ouvidos dos nossos telespectadores não são pinico, vamos falar sobre outra coisa. Boa noite, bancada querida. Senhora Magda Beatriz, parabéns pelo prêmio a toda a bancada. Vocês são ótimos. Elisa Severo Chervensky, de Alegrete. A dona Sônia Schneider. Boa noite, muito merecidos os prêmios. Parabéns, 1000 vezes parabéns aos 9 craques dessa maravilhosa bancada. Não perca um programa. Por favor, manda um e-mail do Vitorino para mim. Sônia de 2 irmãos. Gustavo@pampa.com.br, é isso? Isso. Muito bem. Gustavo@pampa.com.br. Para contas, débitos, essas coisas todas. Temos tempo ainda, dona Mari? Não, só rapidamente aqui. A senhora tem preferência, dona? A senhora é uma ganhadora de prêmio impresso. E vamos manter, por favor, a seriedade, porque o Luciano fala aqui sobre a matéria da Roberta, dizendo que as pessoas que aqui estão solteiras porque são muito egoístas, pensam em comprar presentes para si e não presentear alguém que gosta. Deu e ele fala que também, se a pessoa acha que é bonito rir, a pessoa acha que é bonito rir, as pessoas do outro lado podem ter problemas de autoestima, estarem se sentindo mal, que magoou o coração de alguém. Mas aí é muito... Olha como é que ficaram meus dedinhos. Ele cortou aqui os meus dedinhos. Assim, cortou a ponta dos meus dedos. Janete Claire... Tá vendo o que eu falo dessa geração aí? Tá vendo o que eu falo disso aí? Eu queria uma explicação pra eu estar... Ô, Marconi... Cara, tu não vai, daqui uns dias, tu não vai poder dar bom dia pras pessoas, porque... Bom dia porque tu não sabe que a filha dela tá doente. Eu queria uma explicação pra eu não progredir no meu estado civil. Tá aí, é meu egoísmo. Tu não vai poder elogiar o sorriso de ninguém, porque você estará ofendendo aquele que perdeu um dente anteriormente. Leia o objetivista, né? Compra uma boneca inflável, vai se divertir. É isso, Vitorino. Não é? Mas ele tá com o coração partido, a gente fica sensível. Eu também tô com o coração partido, mas tô aqui todo dia trabalhando, mas dá pra entender porque toco. Ele tá solteiro? Levando toco. Tá, mas quem tá... Mas dá pra entender por quê um pouco. Quem tá feliz é o... Agora, quem é que é mais louco, hein? Nós que ficamos discutindo com a pessoa que nós nem conhecemos. Nós estamos há 3 minutos discutindo com a pessoa que a gente não conhece. Estamos ajudando ele um pouco. Ninguém tomou remédio hoje. Quando a senhora quiser, eu tenho notícias. Então, por favor, faça. Deixa o Luciano em paz. Deixa o Luciano em paz. Deixa o Luciano em paz. Deixa o Luciano vai dar com as suas certo. feridas. Deixa ele lamber as feridas. Vai passar, vai passar. É o teu brincadeirinha, querido. Tem coisa melhor para lamber, Não atira pedra em nós, não bota nosso nome na boca do sapo. Dessa vez se superaram. Eu me lembro da notícia que trouxe o Marconi ontem sobre como a medida protetiva não está conseguindo dar resposta. Nós tivemos uma tragédia hoje em Caxias do Sul. Saíram da audiência de conciliação. Saíram da audiência de conciliação, talvez até por isso não tivesse a medida. Eles teriam trabalhado um acordo de separação. Tinham um filho e uma filha de 14 anos e uma de 6 anos.
não conciliaram porque ela queria se separar, saíram da audiência, ele a perseguiu de carro e a matou. É uma coisa, dona Maria, que a gente num mundo razoável, num mundo de algum, não se consegue entender, porque, lógico, primeiro uma moça de 42 anos que é morta dessa maneira estúpida. Mas eu fico pensando, cara, a gente sempre tem discutido pelos cônjuges, uma criança de 14 anos que perde a mãe dessa forma e sobrevive o pai que matou esta mãe, né? Como ficam essas crianças, né, nessa nossa sociedade, assim? E eu insisto, a gente tem debatido o tema, eu acho que o tema, ele é mais, viu, Marconi, mais do que jurídico. Nós temos que avançar no sentido de entender a sociedade, entender esse machismo, esse despreparo masculino para enfrentar a rejeição feminina, porque os casos são cada vez mais aterradores, né? E uma coisa... Perdão, pode falar. Por exemplo, me chama a atenção essa questão. Então, nós temos 2 pontos ali que o Ruschel trouxe que me chamaram a atenção. Que é, primeiro, ela já tinha deixado claro que não queria o relacionamento. E aí você tem uma audiência de... Por que essa mulher foi ainda? Mas ela já deixou claro que não quer. Não, mas ela tem que ir. Mas é lei. Pois é, não. Eu sei que é lei, eu entendo que tem que ir. Mas assim, eu continuo com, talvez por ser leigo, não ter o conhecimento jurídico que os amigos têm, pra mim isso é uma estupidez. Mas é mais uma estupidez das nossas leis. Porque ela tinha medida protetiva. Esse é o inusitado do caso. Teve audiência, portanto, ele pôde violar a audiência. Saíram dali juntos, ela entrou no carro dela, ele no dele, e ele foi lá e baleou ela. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente fala, né, com muita frequência sobre esse tipo de atitude, sobre esse tipo de crime, e cada vez mais eu pelo menos entendo que só piora. Mas é tendência. Só piora, entendeu? Porque assim, tem isso, não funcionou. Agora a mulher sai de uma audiência de conciliação, o cara deve ter planejado, deve ter pedido dessa né? E ela foi e matou. O cara tinha uma medida protetiva que provavelmente... Isso é uma coisa de uma criatividade. O pior é o seguinte... Ela tinha uma medida protetiva que provavelmente determinava uma certa distância. Isso, pois bem, aí vem a justiça e estabelece uma audiência conciliadora que ela quebra essa distância. É ela, porque provavelmente eles deviam estar bem perto, né? Deve ter saído pela mesma porta. Então o cara deve ter É isso que eu digo, para esses caras são doentes. Esses caras você não pode tratar como um ser humano que desobedeceu a lei, vamos estipular, eles ficaram verme. Aí você tem recursos não pode dar chance pro azar. Para mim, deu a lógica. Cada caso desse em que a mulher é assassinada ou vítima de algo extremamente violento é terrível, mas é a lógica, o sistema abastece o cidadão. Ela já tinha medida protetiva? Tinha medida protetiva. Nesse caso, eu acho que o Marconi tem total razão, porque para que uma audiência de conciliação para uma mulher que pediu a medida protetiva? Para ela na frente do juiz e na frente do marido dizer mais uma vez que ela não quer o marido e para ele sentir mais uma vez se sentir frustrado. Então, realmente, nessa situação, acho que tu tens toda a razão, não tem o mínimo sentido uma audiência de conciliação depois de um pedido de divórcio. Não tem. Eu acho que isso podia ser feito por termo declaratório. Petição, não quero, acabou. Vamos lá. Melhores momentos da Atualidades Pampa? Sábado, 7h30 da noite. Mas a gente volta antes do sábado. A gente volta nesta quarta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, com mais um Atualidades Pampa, o seu programa preferido. Boa noite. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.